Bom dia, professora. Meu grupo ficou responsável por apresentar um seminário sobre o livro Preconceitos Linguísticos de Marcos Bagno. E o meu grupo é composto por Daniel Souza, Elvis Correia, Lara Raquel, Laisa Vitória, Júlia Guedes, Paulo Donato e eu, Raquel Pereira. Bom, nas primeiras palavras, o autor inicia falando que o livro vai ter um caráter político e que vai desmistificar mitos que foram criados ao longo da nossa história, no caso da língua portuguesa, além de explicar como a língua não é apenas a gramática, como mesmo disse, um mapa mundi não é o mundo. Tu argumenta sobre a luta dos tempos atuais para quebrar preconceitos, que são apenas incompreensões e ignorância das pessoas. E fala também sobre como o preconceito linguístico é repetidamente praticado pelas mídias e convida os leitores para a desmistificação desses mitos. Bom, o primeiro mito é sobre a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. O que o autor vai dizer é que não existe uma unidade linguística do Brasil, pois em nosso país é uma grande diversidade, ou seja, várias quantidades de variações linguísticas. O mesmo pode ser justificado por causa da imensidão do país, por causa do financeiro e por causa da desigualdade social, deixando bem claro que não existe o jeito certo de falar a língua, e muito menos que exista uma unidade única de linguística no nosso país. O segundo mito é que o brasileiro não sabe português e que só Portugal fala português. Bom, isso é uma análise muito ignorante, porque o Brasil e Portugal têm português de formas diferentes. Por isso, não pode ser dito que um é mais bonito que o outro, e muito menos que um é mais certo ou errado que o outro. E essas diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil podem ser tão diferentes ao ponto de ser incompreensíveis certas expressões, expressões, vocabulários e entre outros. Bom dia, professora Verônica. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel e hoje eu estarei falando um pouco sobre 3 mitos que são esclarecidos no livro Preconceito Linguístico de Marcos Bagno. O primeiro mito que eu estarei falando um pouco sobre é o mito número 3, com o título que diz o seguinte: Português é muito difícil. Esta é uma afirmação preconceituosa que milhares de brasileiros têm e que até eu mesmo tinha essa concepção de que eu não sabia falar português. Antes de eu ter lido este livro, eu falava para todo mundo: Nossa, eu morei a vida inteira aqui no Brasil e até hoje eu não sei falar português. E só agora, depois de eu ter lido esse livro, eu fui ter a certeza de que, cara, eu sou fluente em português. Eu consigo chegar em qualquer lugar do Brasil e me comunicar de forma espontânea e com naturalidade. Nosso ensino da língua sempre se baseou nas normas gramaticais de Portugal. As regras que aprendemos na escola, em boa parte, não correspondem à língua que falamos em nosso dia a dia. Por isso achamos que português é uma língua difícil, porque temos que decorar conceitos e regras que não significam nada para nós. O português que nós aprendemos na escola é muito pesado e ultrapassado. A nossa realidade falada foi a única coisa que evoluiu com o tempo. Nós estudamos coisas de muitos anos atrás que não se agrega nada com a atualidade de hoje. O segundo mito que eu estarei falando um pouco agora é o mito número 4, que diz o seguinte: as pessoas sem instrução falam tudo errado. Esse preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe uma única língua portuguesa digna deste nome, e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas, catalogada nos dicionários. E qualquer outra manifestação linguística que escape deste triângulo escolar é considerado sob a ótica do preconceito linguístico errada, feia, e não é raro a gente ouvir que isso não é português. Um exemplo que eu vou dar, ele é muito presente na minha família, que é a transformação em L em R nos encontros consonantais. Por exemplo, nas palavras planta, broco, bicicleta, chiclete. E é tremendo estigmatizada e às vezes considerada até como sinal de atraso mental. Mas se formos parar para pensar, muitas palavras que conhecemos hoje, como por exemplo branco, cravo, prata, lá na sua origem tinha um L bem nítido que se transformou em R. E agora?
Se fôssemos pensar que as pessoas que dizem planta, broco, bicicleta, chiclete têm algum defeito ou atraso mental, seríamos forçados a admitir que toda a população da província romana, da Lusitânia, também tinha esse mesmo problema, na época que a língua portuguesa estava se formando. O terceiro e último mito que eu estarei falando um pouco sobre é o mito número 5, que diz o seguinte: o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Não sei quem foi a primeira pessoa que proferiu essa grande bobagem, mas a realidade é que até hoje ela continua sendo repetida por muita gente por aí. Inclusive gente culta que não sabe que isto é apenas um mito, sem nenhuma fundação científica. Este mito nasceu, mais uma vez, da velha posição da subserviência em relação ao português de Portugal. Sabemos que no Maranhão ainda se usa com grande regularidade o pronome tu, seguido das formas verbais clássicas com a terminação em s, característica da segunda pessoa, como por exemplo, tu vais, tu queres, tu dizeis, tu comias, tu cantavas e etc. Na maior parte do Brasil, como sabemos, devido à reorganização do sistema pronominal, o pronome tu foi substituído por você. E somente por este arcaísmo, por essa conservação de um único aspecto da linguagem clássica literária, que coincide com a língua ainda falada em Portugal, é que se perpetua o mito de que o Maranhão é o lugar onde melhor se fala o português no Brasil. O que acontece com o português do Maranhão em relação ao português do resto do país é o mesmo que acontece com o português de Portugal em relação ao português do Brasil. Não existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que seja melhor, mais bonita, mais pura, mais correta que a outra. Toda variedade linguística atende às necessidades da comunidade de seres humanos que a empregam. Só é correto porque se escreve assim? Não, não é. Mesmo quando se pronuncia de forma diferente, a que se escreve está correta. O que acontece é um fenômeno chamado variação. Isso significa que nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de forma idêntica. Porém, há uma tendência a ensinar os alunos que a forma certa é a de pronunciar do jeito que se escreve, como se esta fosse a única maneira correta de falar português. É preciso que ensinem a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas não é necessário que condene as variações linguísticas que surgem em cada lugar. Afinal, a forma como a língua é falada é como ela foi aprendida pelo falante em seu contato com a família e a comunidade. É preciso saber a gramática para falar bem? Esta é outra pergunta que a resposta também é não. A gramática normativa é decorrente da língua, dependente dela. Entretanto, esta mesma passou a ser um instrumento de poder, surgindo assim essa concepção de que os falantes e escritores da língua é que precisam da gramática. A tarefa de uma gramática seria descrever a língua de forma clara e objetiva. Sendo assim, não seria ela que faria bons escritores, pois ela só explica a língua de uma forma clara e objetiva. O domínio da norma culta como forma de ascensão social. Este é mais um mito, pois se fosse verdade, os professores de português estariam no topo da pirâmide social e econômica e política do país. O ensino da norma culta não vai fazer com que uma pessoa suba na vida, pois do que adianta saber a norma da língua e não ter o ensino básico de outras áreas? É sim importante que todos tenham acesso à norma culta, mas não vai ser ela que vai fazer com que uma pessoa tenha sucesso na vida. Olá, eu sou Elvis e irei falar sobre o círculo vicioso do preconceito linguístico. O que é? É, o círculo vicioso do preconceito linguístico é a união de três elementos. Como o autor do livro já fala, é a Santíssima Trindade do preconceito linguístico, no qual são a gramática tradicional, os métodos tradicionais de ensino e os livros didáticos. E como se forma esse círculo do preconceito linguístico? As práticas de ensino variam muito de região para região.
e de escola para escola e de até de professores para professores. Isso vai de acordo com as concepções pedagógicas adotadas. E o mais absurdo é que muitos brasileiros acreditam que não sabem português, e o português é uma língua muito difícil, ou que a língua falada aqui é toda errada. E ao contrário de outros preconceitos que vêm sendo combatidos com diversos meios, o preconceito linguístico não acontece nada. Ele está aí, prosseguindo sua marcha como se fosse normal. Sabe, lá no começo, quando eu falei que era três elementos, na verdade existe mais um elemento oculto. O chamado comandos paragramaticais, que está presente em livros, manuais de redação de empresas jornalísticas, programas de rádio e televisão, colunas de jornais e de revistas, consultórios gramaticais, por telefone e por aí vai. Esse último elemento de meios de comunicação poderia influenciar a população de uma forma positiva, como na destruição dos mitos e na divulgação do que há de realmente fascinante no estudo da língua, mas infelizmente não é a realidade. Agora eu irei falar sobre o mais respeitado e aclamado propagador do preconceito linguístico por meio de comandos paragramaticais no Brasil. Foi ele, o professor Napoleão Mendes de Almeida, o criador de um dicionário com mais de 600 palavras. Ele foi ainda, e é aclamado por muitos, como um defensor da língua. Segundo Napoleão, um escritor é aquele que tem forma e conteúdo, conhecedor do idioma e da cultura. Napoleão, com todas suas forças, defende o seu pensamento de que a linguística não estuda o idioma, nem a gramática nenhuma. A linguística estuda a fala, explica os fatos naturais de articulação de formas de expressões oral do ser humano, como o estudo da estrutura das línguas em geral. Não vai além da fonética. Um festival de asneiras. Desse tópico eu irei falar sobre o livro Não Erre Mais, de Luiz Antônio Sacconi, no qual apresenta supostos erros de organização e tenta ensinar coisas inúteis, como a pronúncia, a conjugação de verbos, a grafia correta de algumas palavras. Mas não para por aí. Esse livro apresenta muitas expressões preconceituosas presentes em todo o livro. Na fala, nada tem que haver com desprezo ou menosprezo aos ignorantes. Isso já tem um péssimo sentido ao usar a palavra ignorantes, direcionada a todos os brasileiros falantes do português, menos o Sacconi. Sacconi acredita que a palavra e o objetivo a que ela se refere são a mesma coisa. Se a forma da palavra está errada, o objetivo não existe. Como é o caso da Antártida e, em outras palavras, com erros mínimos. Agora o último tópico, que foi referente a uma fala de uma criança que chegou em casa revoltado porque a professora queria que numa festa escolar as meninas dançassem Beethoven. O menino logo protestou: não se dança Beethoven. Na verdade, não há diferença nenhuma entre não se dança Beethoven e Beethoven não se dança. É uma diferença que uma criança conhecedora de sua língua soube reconhecer intuitivamente no momento de enunciar sua relação, alcançando um efeito desejado. Obrigado pela atenção. Eu vou falar um pouco sobre o terceiro capítulo do livro, cujo título é A Desconstrução do Preconceito Linguístico. O primeiro passo para que haja o rompimento desse ciclo vicioso que é o preconceito linguístico é o reconhecimento da crise. Reconhecer que há sim uma crise no ensino da língua portuguesa aqui no Brasil, e as pessoas ainda afirmam que a norma oculta ela deve ser critério do objetivo do ensino da língua portuguesa, mas esquecem que essa norma oculta ela é exclusiva para poucas pessoas no Brasil. Isso se dá por diversos fatores, como ordem política, social, econômica e também cultural. Marcos Bagno nos apresenta 3 problemas básicos relacionados a isso, sendo eles o alto índice de analfabetos plenos e funcionais, segundo, por razões históricas ou culturais,
recorda velhos preconceitos de que português é difícil, que brasileiro não sabe falar português. Isso está vinculado com a prática do ensino da língua de forma tradicional. E, por fim, a norma culta real e ideal. A ideal ela é um ideal linguístico se inspirado no português de Portugal e é apresentado uma rotulação de Eduardo Martins de que a linguagem coloquial é, na verdade, a norma culta na sua forma real. Mudança de atitude. Nós, como falantes competentes da nossa língua materna, precisamos nos impor para combater esse preconceito, adotar uma nova postura crítica em relação ao objeto de estudo da língua, que é a norma culta. O livro ele traz essa ideia de que os professores eles não devem se limitar apenas em transmitir aquela velha gramática normativa, mas sim refletir sobre, estar sempre a par dos avanços das ciências da linguagem e da educação. Parar de querer aplicar regras e começar a explorar e buscar novos métodos para fazer esse ensino de forma mais prazerosa. Ele traz essa visão de que a língua ela é viva, que ela é movimento, que é dinâmica. E ainda traz uma comparação com a música de Raul Seixas, onde que os professores eles devem preferir ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, deixar essa língua saturada, essas regras para trás e buscar novos métodos de ensino. O que é ensinar português? O uso de métodos tradicionais no Brasil visam a formação de professores de português, mas não formam bons usuários da língua. Não é garantia de nada. O livro nos dá um objetivo alternativo. Qual objetivo é esse que os professores devem alcançar? Descobrir novas maneiras que permitam fazer com que os alunos sejam bons motoristas da língua, que saibam usar os seus programas, mas sem os antigos vícios gramatiqueiros. Devemos olhar para o futuro, pois é sim possível mudar, acabar com esse preconceito linguístico. Boa tarde, professora Verônica. Boa tarde aos outros colegas. Eu sou a Júlia Guedes e eu vou continuar a apresentação. O autor já começa esse tema fazendo uma crítica aberta a autores que escrevem livros propagando a ideia de que eu posso lhe ensinar a gramática correta, eu posso te ensinar o português falado correto. Livros assim só aumentam ainda mais a confusão milenar que existe entre a língua e a escrita, a tal ponto que grande parte do que é chamado de erro de português nada mais é do que um desvio ortográfico oficial. Vocês podem ver isso frequentemente em livros em que diz que procure erros na fala das pessoas. Esses livros mostram apenas um erro muito grave de que deixa muito explícito de que a língua que as pessoas falam é errada, sendo que isso, na visão científica, não existe um erro ao se falar português, porque um nativo sabe muito bem a diferença entre a gramaticalidade e a agramaticalidade. Ninguém comete erros ao falar a sua própria língua materna, assim como ninguém comete erros respirando ou caminhando. Só se erra naquilo que é aprendido, naquilo que constitui um saber secundário, por exemplo. As pessoas erram ao tocar um piano, as pessoas erram ao falar ou escrever uma língua estrangeira, mas a língua materna não é um tipo de saber. Ela é adquirida pela criança desde o útero e é absorvida junto com o leite materno. Por isso, crianças de 3 a 4 anos de idade, se não menos, já dominam plenamente a gramática de uma língua. E isso entra aquilo da agramaticalidade. As pessoas sabem discernir palavras que não fazem sentido algum. Por exemplo, aquela garota me xingou. A gente já sabe que isso é errado, independente se for escrito ou falado. E isso é a agramaticalidade. Então você quer dizer que vale tudo, que não importa o momento, a ocasião, você deve falar o que deve. E isso é uma visão errada. O autor mesmo diz que nós temos um guarda-roupa enorme de vocabulário, de palavras, de expressões, mas a maneira como nós usamos elas é o que importa. Você não vai chegar numa reunião ou um congresso e começar a falar milhares de palavrões sem precedentes, a não ser que você queira chocar o público. Esse não vai ser
o que você deve dizer, a maneira certa de se dizer. Nós temos momentos certos para se dizer as coisas. E é o que ele diz aqui, que independente da maneira em que você se expressa, é necessário entender o que você está falando e onde você está falando. É realmente importante aprender isso, porque não adianta você chegar, por exemplo, a um agricultor do interior e começar a falar pronomes e falar tudo o que você acha de maneira muito científica e esperar que ele entenda conscientemente daquilo. Isso é totalmente errado e o autor deixa claro sua frustração quando se diz a respeito disso. A paranoia ortográfica é fruto de um costume que as pessoas têm de sempre procurarem o erro, sempre procurarem ter e manter tudo no lugar certo. A gente tem que lembrar que a ortografia é fruto de um decreto, de um ato institucional por parte do governo, que muitas vezes sujeita as pessoas a gostos pessoais, as interpretações dos fenômenos linguísticos por parte dos filólogos que ajudam a estabelecê-las. Entendem que a ortografia nem sempre foi a mesma, ela muda constantemente, ela incrementa novas regras, abandona as antigas, e isso faz com que muitas vezes a gente se perca no meio de tantas leis e emaranhados de objeções e de novas maneiras de se falar e de se escrever as coisas. E para encerrar com o meu último tema, que é a subvertendo o preconceito linguístico, eu quero ler para vocês uma parte muito importante do texto do autor. Por mais que isso nos entristeça ou irrite, é preciso reconhecer que o preconceito linguístico está aí firme e forte. Não podemos ter a ilusão de querer acabar com ele de uma hora para outra, porque isso só será possível quando houver uma transformação radical do tipo de sociedade que estamos inseridos, que é uma sociedade que, para existir, precisa da discriminação de tudo que é diferente, da exclusão da maioria, em que benefício de uma pequena minoria, da existência de mecanismos de controle e de dominação e marginalização. E com essas palavras tão fortes, eu quero ensinar para vocês uma coisa que está tudo nos pequenos atos, na maneira em que nós expressamos, que nós ouvimos e que nós informamos. Como professor de português, ele deixa claro que nós devemos seguir algumas linhas, que ele chama de decisões, as 10 decisões, que são maneiras conscientes de falar para as pessoas quando elas erram ou não, mas não de uma maneira tão julgadora como é feito hoje em dia, de maneira inteligente, de maneira socialmente mais emotiva, de maneira com que as pessoas se sintam orgulhosas pelos trabalhos feitos, mas que saibam que estão erradas e necessitam uma mudança, mas não de uma maneira julgadora, mas sim de uma maneira correspondente e inteligente. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Meu nome é Paulo. Vou comentar um pouco sobre o 4º capítulo do livro de Preconceito Linguístico de Marcos Bagno, tendo esse 4º capítulo chamado de Preconceito contra os Linguistas e a Linguística. E basicamente nesse 4º capítulo, Marcos Bagno vai comentar um pouco, inicialmente, sobre uma relação entre as áreas do conhecimento científico, como física, química e biologia, que sofrem alterações ao longo do tempo, e o conhecimento linguístico. E percebe-se que nessa área do conhecimento linguístico, pelo menos no Brasil, mesmo após tanto tempo passado, até os dias atuais, a gramática antiquada e a norma culta possuem uma grande predominância e relevância no sistema educacional brasileiro, sendo que uma quantidade massiva da população brasileira não utiliza ou não possui capacidade nem recursos disponíveis para aprender e utilizá-la, exceto por uma minoria da população composta pela elite brasileira e pelos gramáticos conservadores e tradicionais, que possuem o péssimo hábito de glorificar essa norma culta e caracterizá-la como incontestável, intocável e abstrata. Ou seja, eles são contrários a qualquer tipo de mudança que possa ocorrer nessa norma culta, nessa gramática. Além disso, Marcos Bagno vai apontar outros conceitos que ele já apresentou ao longo do livro, como a questão de que, atualmente, essa norma culta é um instrumento de controle, manipulação, etc. Porém, o ponto principal dessa introdução que Marcos Bagno faz é pela questão de que, como os gramáticos são contra essa mudança no sistema educacional brasileiro, nessa norma culta que é ensinada, e os linguistas são a favor dela,
Por consequência, os gramáticos muitas vezes vão tentar difamar e ofender o grupo dos linguistas, principalmente por meio da mídia tradicional, como televisão, jornal e revistas, que também pode ser chamada de comandos paragramaticais, que é um dos fatores do ciclo vicioso do preconceito linguístico, que é explicado no capítulo 2 desse livro. E basicamente ele vai demonstrar isso por meio de 3 exemplos de figuras que já praticaram essas difamações contra o grupo dos linguistas, que são Napoleão Mendes, Pascoelo Citro Neto e Aldo Rebelo, o deputado Aldo Rebelo, e os outros 2 são gramáticos. Como vocês já devem conhecer, pois o Napoleão Mendes e o Pascoelo também já foram citados nesse livro anteriormente. Tratando de cada um rapidamente, Marcos comenta que Napoleão Mendes possui uma visão tanto preconceituosa na área linguística, quanto preconceituosa na ética e na moral. Por isso nem vale comentar muito sobre ele. E também, sobre Pascoelo, ele possui uns certos comentários interessantes, no qual Marcos analisa a questão que ele utiliza o termo ortodoxo para se referir à norma culta. E esse termo, fazendo relações com alguns conceitos da igreja, ele percebe que a norma culta ortodoxa se refere a um conjunto de dogmas que deveriam ser seguidos incontestavelmente pela população brasileira, e todas as outras variações linguísticas são meramente heresias contra a sagrada norma culta. Deve ser seguida a todo momento. Então, é uma relação que ele consegue fazer com o termo ortodoxo que é utilizado por Pascoelo. Além disso, ele também pega outra citação de Pascoelo, em que ele difama e ofende o grupo dos linguistas, chamando eles de idiotas, e comentando que o estudo deles consiste em devaneios ociosos, com o argumento de que eles são a favor do vale tudo na língua portuguesa, o que é um mito que já foi contraposto por Marcos Bagno no capítulo 2 desse mesmo livro. Ou seja, essa argumentação não faz sentido nenhum, pois os linguistas são apenas a favor de uma maior variedade linguística que deve ser ensinada nas escolas, ao invés da norma culta que não é praticada. E por fim, sobre Aldo Rebelo, basicamente, ele certa vez fez um projeto de lei que supostamente deveria incluir os linguistas em sua produção. Porém, as figuras que ele utilizou não tinham nada a ver com os linguistas ou com o que eles acreditavam, sendo um exemplo disso Napoleão Mendes, que foi citado pelo deputado Aldo Rebelo. E por fim, ele termina o 4º capítulo com um questionamento sobre do porquê que o grupo dos linguistas não são ouvidos até hoje sobre essa questão da crise do sistema educacional brasileiro, e deixa o leitor refletir por si mesmo. Basicamente foi isso, professora. Eu vou passar para a conclusão agora. Bem, professora, estou aqui fazendo a conclusão do trabalho e já vou falar aqui que, se você me permite, eu vou ser um pouco mais informal nessa conclusão. Por causa que, como eu achei um trabalho bem interessante, normalmente quando eu faço um seminário, por mais que eu não esteja fazendo de fato, seja esse modelo gravado, é sobre um assunto mais didático. Fazia tempo, acho que eu nunca tinha feito um trabalho sobre um livro. Assim, ler o livro e de fato passar ele. Normalmente era sempre sobre um conteúdo explicado. Apesar de que você apresentou essa questão do preconceito linguístico, mas o tema era o livro. E eu nunca tinha visto isso, nunca tinha praticado até então. E eu achei muito interessante, porque nesse tempo de pandemia fazia tempo que eu não lia um livro assim que realmente me atraía. Uma coisa que eu gostei muito foi por causa que quando eu li o livro, era tanta informação nova que chegava em mim, tanta coisa que aquele livro despertava em mim que eu já tinha esquecido há muito tempo, que tinha hora que eu tinha que parava de ler e começava a refletir por mim mesmo, porque eu sentia como se eu estivesse falando com alguém, de tão interessante que a conversa era. Tantas coisas que o livro que o Marcos Bagno realmente apresentava para mim. Era muito interessante. As opiniões dele parecia realmente que não é como se você estivesse lendo um livro. Não era um negócio morto e seco. Era algo vivo. Você sentia que de fato você conseguia falar com ele. E tinha hora que eu me sentia assim, que eu parava de ler, eu tinha que terminar de refletir as coisas que eu estava pensando, as lembranças que eu tinha, as minhas reflexões, e quando eu parava, eu ia lá e continuava lendo, porque estava muito bom. Eu gostei especialmente do capítulo 1, mesmo que eu apresentei sobre o capítulo 4. O capítulo 1 eu gostei muito por causa que todos aqueles mitos que ele falou eram mitos que eu acreditava, que eu tinha dentro comigo, sabe?
eram mitos que eu já tinha visto ali, pô, várias vezes, várias vezes. Principalmente aquela questão de que a língua portuguesa era difícil, essa coisa assim. Eu sempre eu tive conhecimento disso, só que eu nunca vi dessa maneira, como um mito de fato que não é assim. Pra minha visão era só um negócio que as pessoas falavam, que sempre estava assim na mente, mas, poxa, eu gostei muito por causa que me fez lembrar de umas coisas, raciocinar por mim mesmo. E foi uma experiência muito boa. Eu não vou, obviamente, demonstrar o mesmo sentimento agora, porque eu já li o livro para poder ler tudo, apresentar. E, pô, foi uma experiência muito boa no geral. Perdoa se eu estou fazendo uma conclusão mais informal, mas é por causa que eu senti isso, por causa que eu gostei muito do livro, eu achei muito interessante o trabalho, foi realmente legal. Além, é claro, embora eu tenha gostado mais do primeiro capítulo, eu também gostei muito do segundo, que falava sobre o círculo vicioso, né? O ciclo vicioso de preconceitos linguísticos, que falava sobre livros didáticos e sobre os comandos paragramáticos. Também o terceiro capítulo, que falava sobre vários pontos sobre como poderiam ser resolvidos essa questão desse preconceito linguístico que estava tendo. E também gostei do quarto capítulo, que apresentou a maneira que não é apenas não é apenas essa questão do preconceito, eles também sofrem esse preconceito por defenderem essa mudança na norma culta, essa mudança na língua, nesse caso os linguistas. Então, um trabalho bem legal, bem maneiro. Gostei bastante, professora. Espero que os outros integrantes do grupo concordem comigo. Gostei muito dos mitos, da maneira como ele desenvolvia, das citações que ele fazia. Teve até citações filosóficas que ele fez. Foi muito da hora, professora. Realmente foi muito bom. Estou dando um trabalho aqui. Obrigado, professora, por isso.